Gênesis 32, 22 a 30. Assim diz a palavra do Senhor, irmãos. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Àquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Repita comigo o versículo 30, irmãos. Vamos juntos? Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Senhor Deus, Pai amado, na Tua presença, Senhor, Teu povo se reúne, tendo lido a palavra, Senhor, e sabemos que já na leitura a mensagem começa, Senhor. Já lendo o Teu texto sagrado com fé no coração, o Espírito Santo já aplica em nós a certeza de que tudo quanto nós acabamos de ler aqui, Senhor, é a Tua verdade, que precisa ser ouvida, precisa ser entendida, Senhor, e precisa ser praticada. Por isso que nós queremos mais uma vez, Senhor, te pedir que o Teu Santo Espírito aplique à nossa mente, ao nosso coração, essa mensagem que não vem deste pregador, Senhor, mas vem de Ti, que vem da Tua revelação escrita, Senhor. Põe-nos todos, ó Deus, em sintonia contigo neste momento, tirando as nossas angústias, tirando as nossas distrações, para recebermos a porção da Tua palavra, Senhor, com o coração aberto e presente, ó Deus, para Te servir. Esta é a nossa oração que fazemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, dizem os especialistas, e a gente deve, é claro, concordar com eles, que reconciliar-se, a atitude de perdoar e de reconciliar-se com as pessoas que ofendem a gente, é uma das melhores formas de nós encontrarmos paz e saúde emocional. Um estudo feito há alguns anos, até mesmo antes da pandemia, feito por uma universidade respeitada no nosso país, alegou cientificamente que as pessoas que sabem perdoar umas às outras vivem menos estressadas, ao passo que as pessoas amargas, que não sabem liberar perdão para com aqueles que os ofendem, são as que mais sentem os efeitos brutos do estresse, do cansaço crônico, das patologias da mente, da psique, do psicológico da gente, isso de forma absoluta. Qualquer um de nós com clareza pode perceber que o perdão e a reconciliação com as pessoas é uma asepsia da alma, é uma lavagem do coração, é a gente se libertar de pensamentos ruins, é a gente poder tomar uma refeição
com a nossa família, na mesa da nossa casa, sem estar pensando naquela pessoa que nos feriu, que nos machucou, que nos ofendeu. Perdão liberta. A reconciliação promove na gente saúde emocional, de uma forma que reconciliar-se com as pessoas é uma necessidade científica, atestada pela ciência, por estudos na área psicológica, de bem-estar físico, o que tem a ver com estresse, e bem-estar emocional, o que tem a ver com a estabilidade das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Quanto mais para nós que também cremos que Deus nos ordena o perdão, quanto mais para nós que cremos que somos perdoados por Deus em Jesus Cristo, quanto mais para nós que recebemos no coração esta mesma verdade científica dita por uma universidade, mas também de forma espiritual, nos olhos espirituais, com a mente no Senhor Jesus, como fruto daquilo que a palavra de Deus manda nós fazermos: perdoar as pessoas do mesmo modo que Deus em Cristo nos perdoou. Perdoar para um crente não é uma questão só de necessidade física, emocional e até espiritual, mas também nós sabemos que é uma questão de dever. A palavra de Deus impõe isso. Jesus nos ensina isso e nos dá o seu maior exemplo morrendo numa cruz por nós, para que eu e você tivéssemos acesso junto ao Pai, reconciliados com Ele, e os nossos pecados fossem perdoados. A religião que temos é isso. A fé que temos em Deus parte dessa ideia de que se Deus não tivesse promovido um reencontro conosco, a grande verdade é que nós nem estaríamos aqui hoje para cantar os hinos, para cantar os cânticos, para ler a palavra de Deus, para falar com esse Deus de oração. Tudo isso porque sabemos que Deus nos perdoou e Ele se reencontra conosco por meio de Cristo Jesus. E a conclusão para nós desta abordagem é óbvia: reconciliar-se com as pessoas, para um crente, é uma questão física, é uma questão de saúde emocional, é uma questão de saúde, podemos dizer, simbolicamente espiritual, nos faz crescer espiritualmente, nos faz ser melhores no nosso trato com Deus, no nosso trato com nossos irmãos, no nosso trato com este mundo, mas também uma missão nesse mundo: aprender a amar as pessoas, aprender a reconciliar-se com aqueles que nos ofendem. E eu não estou falando aqui de coisas fáceis, eu não estou falando que isso acontece no automático ou como fruto da força de vontade de cada um. O que eu estou falando aqui é uma dádiva de Deus, é graça de Deus na nossa vida, é Jesus transformando o nosso coração e nos invadindo com a certeza do Evangelho: Deus me perdoou, eu perdoarei. Deus me amou e eu me esforçarei para amar as pessoas. E esse texto que a gente leu é uma história, é o resultado de uma história, é o final de uma história que foi marcada pela falta de perdão. Dois irmãos, Esaú e Jacó, sendo que nós certamente já temos uma noção do que foi essa dificuldade de relacionamento entre os dois, justamente por ser uma história entre dois irmãos que passaram a vida machucados pela amargura. Jacó, como a gente sabe, rouba a primogenitura do seu irmão, faz um truque, um embuste, se veste com uma roupa de peles e usurpa, e o nome Jacó vem disso, o usurpador. Nasce agarrado no calcanhar do seu irmão. É esta pessoa que entra para a história do povo de Deus, que
o nome dele, o futuro nome dele, vai ser o nome do próprio povo de Deus, mas que tem uma história difícil, triste, vacilante, errante, perdida em caminhos borrascosos, carente e necessitado de Deus o reencontrá-lo, de Deus sacudir a sua alma, de Deus botar ele, dar um choque nele e dizer: ô Jacó, você faz parte de uma aliança comigo, você precisa ser reencontrado, eu preciso buscar você. E o texto que nós lemos, meus irmãos, é um texto onde Jacó está passando por essa experiência com Deus. Após uma vida inteira brigado com seu irmão quer matá-lo há muito tempo, ele vai e foge para não morrer. Agora a gente olha para um Jacó não mais jovem, um Jacó já mais velho, que tem casamento, que tem filhos, que tem animais, que tem servos à sua disposição, onde o Senhor, pela sua graça e infinita misericórdia, o fez prosperar na sua presença. Nesse capítulo 32, a gente vê pela primeira vez uma tentativa feita por este patriarca de reencontrar o seu irmão, e dizer: Esaú, venha, vamos ter uma conversa, vamos pôr as coisas em pratos limpos, vamos fazer a asepsia do coração, vamos nos reconciliar. Eu agora não sou aquele Jacó que você conheceu há muito tempo atrás, sou uma pessoa diferente, tenho à minha disposição animais, tenho servos. E aí Jacó decide enviar mensageiros ao seu irmão Esaú com essa mensagem: venha me encontrar, eu preciso ter uma conversa com você. Diz o texto do capítulo 32 que os servos saem com essa mensagem, e quando encontram Esaú e anunciam essa mensagem, eles voltam para Jacó. E voltam para Jacó assim bem preocupados, dizendo: olha, nós encontramos o seu irmão, nós transmitimos ao seu irmão a sua mensagem de que você quer vê-lo, só que tem um problema, Jacó, teu irmão está vindo aí, e está vindo com 400 homens, um exército, para te encontrar. Diz o texto aqui, irmãos, Jacó se enche de medo, fica apavorado. Eu sei que o meu irmão no passado não me perdoou, eu sei que meu irmão no passado eu usurpei a sua primogenitura, e ele vem com 400 homens, algo de muito ruim vai acontecer, meu irmão vai me matar, e vai acabar com tudo que eu tenho, com a minha família, com os meus servos, com os animais. Diz Gênesis 32 que Jacó divide tudo que tem em 2 bandos, a agonia do seu coração é tão grande que ele ora ao Senhor pedindo um livramento, e ele usa uma artimanha. Ele vai separando animais de juntas em juntas e libera esses animais através de servos que vão na direção da rota em que Esaú está vindo encontrá-lo, e dizendo: olha, aqui estão esses presentes. Uma espécie de tentativa de amaciar o coração do seu irmão através de truques, de artimanhas, de presentes, de barganhas. E saem esses servos assim. Diz o texto, no versículo 22 que nós lemos, que saindo os servos, a sua família dividida em 2 grupos, Jacó se vê sozinho no rio Jaboque, no vale do Jaboque, na parte mais rasa daquele ribeiro. E o verso 22 diz que esse cara está tão angustiado, fruto da falta de perdão, fruto de uma história triste de não reconciliação. E ele se levanta naquela noite, toma suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus filhos, transpõe o vale do Jaboque, faz passar eles pelo ribeiro, faz passar tudo que pertencia, dizendo: fujam, se livrem da ira do meu irmão. De repente, no meio da madrugada, sem sono, com pensamentos preocupantes, diz que ele se vê sozinho, no verso de número 24 de Jesus. Ele fica perturbado para encontrar o seu irmão,
talvez ali fazendo uma reflexão da sua vida, fazendo uma reflexão do seu passado, dos seus erros, de quem ele tem sido até hoje, mesmo conhecendo Deus, um estilo de vida errante, vacilante. O seu nome é Jacó, que significa o suplantador, o trapaceiro, aquele que usurpa as coisas dos outros. E de repente, ele olha no meio da escuridão, e ele vê um homem misterioso, que chega assim na história, de forma súbita, repentina, um homem desconhecido. E esse homem veio na sua direção para confrontá-lo. Diz o texto que Jacó lutava com esse homem. De repente o texto nos apresenta essa cena, Jacó lutando, brigando fisicamente com esse homem, até ao romper do dia, com o coração aflito, querendo reencontrar o seu irmão. Esse homem misterioso entra na história e começa a pelejar com ele. Jacó era um homem forte. O profeta Oséias, por exemplo, diz que quando esse fato aconteceu, Jacó estava no vigor, no auge da sua idade. Eles começam a travar uma luta. Verso 25 diz que, vendo este homem misterioso, que não podia com ele, vendo este homem misterioso da história, que Jacó não ia parar de lutar, esse homem misterioso dá um golpe fatal nele, toca na articulação da coxa, quebra o cara no meio e põe ele no chão. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem, com este golpe fatal para que ele se renda. Jacó luta com esse homem misterioso que o desestabiliza de uma forma dolorida para colocar um ponto final nessa briga. Os fatos vão acontecendo, irmãos. Esse homem quer ir embora. E Jacó diz assim para ele, esse homem diz para Jacó: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Chega de briga, Jacó. Chega de luta pelas forças físicas. Chega de tentar vencer a vida com a tua própria energia, com as tuas artimanhas, com a sua maneira humana, mortal, caída, de tentar lutar e vencer sobre tudo e sobre todos. E Jacó responde para esse homem: você não vai embora, não te deixarei ir se você não me abençoar. Ele sabe que esse homem é diferente. Eles sabem que esse homem misterioso é alguém assim meio divino, meio sobrenatural, que tem poderes para abençoar a sua vida, mudar a sua sorte e dar até livramento das mãos de Esaú. Ele não quer bênçãos materiais, mas dádivas espirituais. Aí esse homem vira para ele e diz: como é que você se chama? E note bem essa pergunta: qual é o seu nome? Que na cultura do Antigo Oriente, como a gente sabe, o nome é mais do que um título que está uma pessoa, mas é uma confissão de quem ela tem sido. E ele responde: eu sou Jacó. Ou seja, você quer ser abençoado? Vamos lá, confesse, fale para mim. Quem você tem sido? Qual é o seu nome? Como tem sido a sua vida neste mundo? E ele responde: eu sou Jacó. Eu sou um enganador. Eu sou aquele que em toda a minha vida usei de truques, de meios ardilosos, de mentiras. Esse é o meu estilo errante de viver a vida. Eu sou Jacó. Vira esse homem misterioso para Jacó e diz: vamos fazer o seguinte, você não vai se chamar Jacó mais não. Seu nome agora será Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste.
existe. E não é só a mudança de um nome, mas esse homem misterioso declara para Jacó: daqui por diante a sua vida será diferente. Daqui por diante, a minha bênção que você quer consiste em o seu nome mudar, a sua vida mudar, a sua atitude mudar, o seu coração e as suas atitudes nesse mundo mudarem. Antes, Jacó prevalecia pela esperteza, pela artimanha, pela malandragem, mas agora, porque ele demonstrou uma fé humilde, o seu nome, a sua vida é mudado. E Jacó, no verso 29, faz uma pergunta para esse homem: por favor, rogo, como é que você se chama? Ou seja, meus irmãos, mesmo tocado por esse homem misterioso, Jacó ainda não entendeu quem é aquele que o abençoou, quem é aquele que estava ali na presença dele, quem é aquele que operou, declarou uma transformação no seu coração. Respondeu ele: por que você pergunta pelo meu nome, Jacó? Em outras palavras: ô Jacó, será que não está claro quem eu sou? Será que não está claro que o único que pode transformar corações, mudar a sorte verdadeiramente, operando ao mesmo tempo uma mudança na alma, não é outro senão o próprio anjo do Senhor, senão o próprio Deus ali presente? E o abençoou ali, diz o texto. Esse homem misterioso sai de cena e Jacó, no verso de número 30, dá o final a essa história. Chamou Jacó aquele lugar de Peniel, que significa face de Deus. Peniel, eu vi Deus face a face. Vi o Senhor face a face. E o resultado é que a minha vida foi salva. Daqui por diante, nunca mais a vida de Jacó foi a mesma. Jacó estava aflito no início dessa história, aflito porque o seu irmão vinha reencontrá-lo, mas o final dessa história é bem diferente do seu começo. Ele não é reencontrado por Esaú, ele é reencontrado com o próprio Deus, que precisou bater forte nele, mostrar para ele a verdade, colocá-lo face a face diante dele. Tudo para que este homem chamado Jacó, que é símbolo do meu coração e do seu coração, que representa todos nós aqui nessa manhã, não pereça, mas tenha vida eterna, seja salvo pelas mãos desse Deus. Esse texto, irmãos, nos fala de reencontro, nos fala de uma atitude que Deus toma na vida desse patriarca para confrontá-lo, para reencontrá-lo, para quebrantar o seu coração, e o resultado disso é que Deus, daqui por diante, passa a ser conhecido não só como o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, mas a partir daqui o Deus é conhecido como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel, o antigo Jacó. Reencontrando-se com Deus é o nosso tema. E qualquer pessoa que queira se reencontrar com o Senhor, qualquer pessoa que precise, sinta no seu coração o desejo de seguir a Deus, de amar a Deus e de crescer espiritualmente, de ser invadido pelo temor do Senhor, por um fervor espiritual, por uma atitude séria de vida que leva em conta a presença de Deus no nosso meio, no nosso coração, na nossa casa, precisa entender essa necessidade também de sermos às vezes reencontrados pelo Senhor. Este Deus que cremos é um Deus que
como a gente vem dizendo, é interessado nas nossas vidas, que faz questão de estar perto de nós. Um Deus que promove encontros e reencontros para que a salvação só opere em nós. E a gente entende, irmãos, que o reencontro com Deus é um reencontro que promove quebrantamento. O reencontro com Deus promove quebrantamento na vida humana. A história que começa porque Deus promove esse reencontro, é Deus quem toma a iniciativa de confrontar Jacó, e essa luta física, preste bem atenção, essa luta física que Jacó trava contra o próprio Deus ali presente, nada mais é, irmãos, do que símbolo de uma resistência do coração de Jacó, que luta contra Deus, que quer triunfar com a sua força, que quer resolver a vida com as suas próprias artimanhas, com a sua própria inteligência, e Deus precisa mostrar o seu poder transformador para ele. Deus precisa dizer para ele: Jacó, eu escolhi você, e pelo fato de eu ter te escolhido, eu não desisto de você, e porque eu não desisto de você, eu vou pesar a mão na sua vida e tocar a articulação da tua coxa, para que você se quebrante na minha presença. Meus irmãos, será que com a gente seria diferente? Será que com a nossa vida a gente não esteja precisando, não que Deus pese a mão necessariamente, mas que Ele mostre para nós muito do seu poder, só para que a gente se humilhe, só para que a gente aprenda a servirmos a Ele, a amarmos a Ele, a termos o Senhor na nossa vida com mais humildade? Muitos de vocês que foram alcançados pela graça do Senhor poderiam dizer para mim que foram alcançados por causa de uma experiência difícil na vida. Há muitas pessoas que são reencontradas por Deus bem no meio da perda de um parente, não é verdade? Bem no meio de uma doença braba que leva para a cama de um hospital, que o faz repensar a própria vida, que o faz perceber: a minha vida é algo frágil, fraco. E muitos de nós poderíamos testemunhar isso, ou testemunhar isso na vida de alguns conhecidos nossos, que só foram alcançados pela graça de Deus, mediante um forte quebrantamento, seja na cama de um hospital, seja num luto dolorido, seja numa experiência traumática de perda, onde o Senhor realmente pesa a mão. E também, irmãos, é triste perceber, às vezes, que há muitas pessoas que estão tão perdidas nesse mundo, que estão tão cegas, mas que porque foram escolhidas pelo Senhor, como Jacó foi, mas porque Deus as amou, por estarem tão perdidas e tão cegas, Deus vai precisar pesar a mão na vida. Deus vai precisar quebrar a articulação do espírito, da alma, ou permitir uma doença, ou permitir um luto, tudo para que esta pessoa que não se curva não pereça no inferno. Mas vale o Senhor, irmãos, pesar a mão na nossa vida do que nós perecermos na eternidade, a ira de Deus. Há muitas pessoas que só serão alcançadas quando realmente o Senhor o colocar no meio do vale do sofrimento, do desespero, da angústia, pesando a mão, porque o reencontro com Deus promove quebrantamento no homem. Eu pergunto para você nessa manhã, meu irmão, será que Deus precisa pesar a mão na nossa vida para que a gente se acerte com Ele?
Será que Deus precisa realmente vir com força para que a gente compreenda que Ele é o Senhor? Será que nós não poderíamos olhar para a graça dEle e simplesmente dizer: Senhor, eu quero ver a Tua face, salva-me, Senhor, transforma o meu coração. Senhor, como Jacó, eu tenho andado de forma errante, de forma vacilante, mas eu quero ver o Senhor face a face. Qualquer pessoa, meu irmão, minha irmã, que quer ter um reencontro com Deus, precisa abaixar o coração, precisa se despir do seu próprio coração altivo. Jesus Cristo, nosso Senhor, nos ensina que os orgulhosos não herdam a vida eterna, mas somente aqueles que são humildes de espírito. Deles é o reino de Deus. O reencontro com Deus sempre vai promover quebrantamento do nosso coração, seja para você ser alcançado pela graça, seja para você ser santificado das tuas atitudes burrascosas, erradas, vacilantes. Deus não quer que você viva escorregando, mas Ele quer que você ande retamente na presença dEle, olhando para a sua graça. E às vezes, a maneira do Senhor determinar que isso aconteça, a maneira do Senhor fazer com que você ande nos caminhos dEle, é quebrando você. Lembram do Salmo 23? O que diz o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor. Todos nós nos consolamos em saber que Deus é o nosso pastor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal, porque Tu estás comigo, e a Tua vara e o Teu cajado. Vara e cajado servem para fazer carinho. Às vezes a gente precisa de uma boa cajadada de Deus, que nos puxe para que a gente não caia do penhasco. Às vezes a maneira de Deus impedir que a gente pule do precipício é com uma bela de uma varada, como era feito com as ovelhas da ilustração do Salmo do Pastor, para que a gente diga assim: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. O reencontro com Deus provoca quebrantamento. Isso é obra do Espírito Santo em nós. Não resistamos ao Espírito, irmãos. Ouçamos atentamente a sua voz no nosso coração. O texto também nos ensina que o reencontro com Deus vai inserir a gente numa vida com Ele e vai exigir de nós uma comunhão persistente em oração espiritualmente com esse Deus. É o que Jacó faz no versículo 26, se você olhar na sua Bíblia. Jacó vira para Deus e fala: não vou deixar ir se você não me abençoar. Não deixarei você sair da minha vida. Isso aqui agora, irmãos, não é Jacó mais lutando com a força do braço, mas lutando com o coração, lutando com a alma, se humilhando na presença de Deus, clamando pela sua presença, pela sua bênção. E não se trata de ganhar um carro novo aqui, não se trata de prosperar financeiramente, mas se trata de uma bênção que transforma a vida, de uma bênção que promove salvação, uma transformação, uma mudança de rumo. E aí, meus irmãos, o texto fala de uma busca ao Senhor. Se Deus nos reencontra, Ele nos chama a persistir com Ele em comunhão. Verso 27, como lemos, Jacó confessa quem Ele é. Qual o seu nome? Quem você é? Essa é a pergunta que Deus faz para mim e para você também nessa manhã. Quem que você tem sido? Fala para mim. Confessa o teu pecado. Quais são os teus erros?
Você quer que eu te reencontre? Você quer a minha bênção? Abra a boca, diga, quem você tem sido? E Jacó responde, eu sou Jacó, eu sou um pecador, eu sou alguém que viveu de forma errante. Meus irmãos, qualquer pessoa que queira persistir com Deus em comunhão, vai precisar dizer para Ele quem tem sido, vai precisar declarar para o Senhor coisas do tipo, Senhor, eu sou indigno da Tua graça, eu sou indigno de que o Senhor me abençoa, eu sou indigno no meu modo imperfeito de dizer, mas Senhor, eu sou alguém que preciso da Sua bênção, eu sou alguém que o Senhor precisa visitar e corrigir os meus pecados. E vem a pergunta para nós nessa manhã, irmãos, você tem orado assim? As orações que você faz mais sinceras com o Senhor, você tem dito coisas do tipo, Senhor, o meu pecado é esse aqui, me ajuda a mudar? Isso pode parecer uma pergunta assim meio até repetitiva, irmãos, mas o que eu quero dizer para você é que sem confissão de pecados, sem a gente se aproximar de Deus quebrantado, dizendo quem a gente realmente é, pessoas carentes, necessitadas do perdão, da graça, do reencontro, da reconciliação de Deus, não há esperança para o nosso coração, não há possibilidade de crescimento com Deus, sem que a gente diga para Ele, sem que a gente se entenda, sem que a gente fale, Senhor, apara as minhas arestas, corta os meus pecados, poda os meus ramos, Senhor. Lembra do que Jesus fala em João 15? Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor, todo ramo que está em mim, o Pai limpa, para que produza mais fruto ainda. Será que nós, nas nossas orações, só estamos pensando em bênçãos para o tempo presente? Ou será que nas nossas orações, a gente pode dizer, Senhor, o meu Jacó é isso aqui, que você sabe o que você é. O que precisa ser mudado no meu coração são essas atitudes, são esses pensamentos, são esses vícios, são esses erros, são essas fobias, são essas angústias. A minha vida precisa ser transformada pelo Senhor, e é por isso que Jacó confessa, eu sou Jacó, porque o reencontro com Deus tem que promover na gente, irmãos, persistência em oração, tem que provocar na gente confissão a Jesus. Se confessamos a Deus os nossos pecados, diz a palavra que esse Deus é fiel, justo, para nos perdoar e para purificar o nosso coração de toda injustiça. Reencontro com Deus promove na gente, exige da gente comunhão com Ele, constância com Ele, persistência com Ele. O reencontro com Deus também proporciona salvação. Verso de número 28 diz que Jacó recebe de Deus um novo nome. Não se chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Um novo coração, porque como príncipe você lutou com homens e lutou com o próprio Deus, não com a sua força, mas com a sua fé, com a sua humildade, com o seu quebrantamento, e você triunfou. Você venceu, Jacó. Eis aqui a sua bênção. E a bênção é o que Jacó fala no verso 30. Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Meus irmãos, nós falamos muito de salvação, e devemos falar de salvação, porque o Evangelho que Jesus nos instruiu a pregar é a mensagem de salvação, é a mensagem que nos reconcilia com Deus. Mas você já parou para perceber que Deus opera a salvação da nossa vida por meio de mudança? Você já se deu conta de que para o Senhor salvar você, e para que você entre na vida eterna, e para que você veja Deus face a face na sua glória, e lá no céu você diga, Peniel, estou vendo o Senhor face a face,
O Senhor não vai ter que mudar você em muita coisa? O Senhor não vai te chamar a mudanças grandes que você tem que fazer na sua vida? Salvação, irmãos, não é só ir para o céu, não. Salvação é principalmente o nosso Jacó morrer e o nosso Israel nascer. Salvação é o nosso antigo modo de ser, o velho homem, aquilo que nós fomos antes, aquilo que nós precisamos abandonar hoje para não ir para o inferno. E isso dá lugar a Israel no nosso coração, a vermos o Senhor face a face. Não é só um futuro que a salvação aponta, é um presente hoje. Porque Jacó diz: eu não verei Deus face a face. Jacó diz: vi o Senhor face a face. Ele estava aqui, eu não tinha percebido ainda. Mas só depois que ele me quebrou, só depois que ele me fez persistir em oração e fé, e só depois que ele derramou a sua salvação na minha vida, é que eu pude compreender que eu estava face a face com o próprio Deus. Todo aquele que crê e confessar a Jesus como o Senhor é salvo, diz a palavra de Deus. E a Bíblia não mente, irmãos. Para nós vermos a Deus, nós precisamos morrer. Essa é a grande verdade. Não só morrer fisicamente no sentido de deixar este mundo e ir para a glória, mas nós precisamos morrer para os nossos próprios pecados. Quem se encontra com Deus de fato morre, mas vive com Ele por meio de Jesus Cristo, que é o nosso verdadeiro Peniel, o Senhor Jesus, aquele que nos faz ver o Pai face a face, aquele que é nosso mediador, nosso intercessor, que deu por nós a sua vida numa cruz, não para que sejamos errantes como Jacó foi, mas para que sejamos cada um de nós Israéis, na nossa maneira de viver, com o nosso coração transformado, redimido e salvo para a glória desse Deus. Nessa manhã Deus te chama a, como Jacó, você bradar essas palavras: Peniel, vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Peniel, vi o Senhor face a face, porque eu sei que Jesus Cristo, meu Salvador, morreu no meu lugar para me dar a vida eterna. E isso provoca no meu coração hoje transformações importantes a serem feitas. Deus te chama a salvação, meu irmão. Deus te chama não mais resistir à sua palavra. Deus te chama a vida santa com Ele, a acertar as coisas que estão pendentes no seu coração, para que você diga: Peniel, Jesus é o meu Salvador. Quero aplicar a você essa palavra, dando a você 3 ordens nessa manhã. Ordens que não são minhas, mas que vêm da mensagem, vêm da palavra do Senhor, para que a gente tenha um reencontro com Deus. Seja você que não vê o Senhor há muito tempo, seja você que também é crente e precisa sim ser reencontrado com esse Deus. E a primeira ordem, meu irmão, que Deus te chama nessa manhã, é que você não espere Deus pesar a mão na sua vida. Não espere Deus pesar a mão na sua vida, mas volte para Ele hoje. Não espere Deus provar você. Não espere Deus com o seu poder arrasar a sua vida para que você seja salvo e não vá para o inferno. Você hoje é chamado à salvação. Você hoje não precisa que Deus pese. Você pode ouvir o Espírito Santo falando com você. Você pode, por meio da fé, ter acesso à graça de Deus e reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio a esse mundo, morreu numa cruz, verteu o seu sangue por você, para que você não pereça,
mas tenha a vida eterna. Meu irmão, se Deus ama você, se Deus escolheu você para a salvação, saiba de uma coisa: vai chegar o dia, cedo ou tarde, que o Senhor vai quebrar você. Vai chegar o dia, se Deus te escolheu, como a gente cantou no cântico, mas aquele que Deus escolheu, uma herança maior terá. O Senhor vai fazer isso, meu irmão. Será que Deus precisa bater em você com força, para que você entenda que Ele é a salvação? Deus chama você nessa manhã a não adiar a sua decisão com Deus. Se Ele ama você, cedo ou tarde, Ele vai quebrar você por inteiro. Mas eu digo para você, que você hoje pode ouvir a graça de Deus, pode ouvir Jesus falando com você, e pode ser chamado a um concerto de vida. Segunda ordem que esse texto nos dá, irmãos, para você que é crente, para você que tem Jesus no seu coração, para você que é membro de igreja: saia da superficialidade com Deus. A gente vive numa época de superficialidade, de falta de compromisso. Deus manda você nessa manhã para acontecer com a gente a transformação como Jacó aconteceu. Saia da superficialidade com Deus. Ele não quer sobra de você, Ele não quer você pela metade, Ele quer cada um de nós por inteiro. O nosso Deus é Deus de relacionamento, irmãos, é Deus de pacto, é Deus de aliança, é Deus que chama você a ter uma vida com Ele. Aprofunde-se nele, saia da mera crença, saia do simples fato de eu posso sem me envolver. Tenha envolvimento com esse Deus. É isso que faz de você um cristão autêntico. É o fato de que você não só contempla teoricamente e poeticamente a Deus, mas você entra na vida eterna hoje, para a glória desse Deus. Seja um Israel de Deus, em nome de Jesus. Deus também nos chama a uma terceira ordem. Diante de tudo isso, se resume uma palavra: mudança. Nós temos que mudar, irmãos, quem temos sido. Como Deus mudou a vida de Jacó, pelo seu poder e pela sua graça, cada um de nós é chamado pelo Espírito Santo a transformação de vida. Isso não vem da tua força, nem da tua inteligência. Isso vem do poder de Jesus, que tirou você do mundo e colocou você no seu reino celestial. Não seja um Jacó para sempre, meu irmão, quando o projeto de Deus para a sua vida é que você seja um príncipe de Deus, um Israel de Deus, aquele que persiste com o Senhor pela fé. Que a gente pare de lutar com Deus nessa manhã, que a gente pare de resistir à sua palavra, seja para a sua salvação, seja para o teu crescimento espiritual, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, abençoe a nossa vida, abençoe a nossa casa, abençoe o nosso coração. Vamos